Boa noite. Todos bem-vindos. Boa noite. Bem-vindos. Esse é o Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz. Vamos pegando o nosso copinho com água. Olá, Silvinha, boa noite. Vamos nos preparando, relaxando, não é? Permitindo que o nosso lar e as nossas mentes fiquem em paz. Boa noite, Sil. Boa noite, Dorinha. Peguem seus copinhos com água, não esqueçam, para a gente fluir. Eu vou me preparando também aqui. Muito boa noite. Depois, no final, eu dei alguns avisos para a gente falar, mas vamos deixar para depois. Boa noite. Não sei se o meu som tá bom. Vão me dando uma ajudinha aí para ver se o meu som tá claro. Eu tô fazendo num lugar diferente hoje. Minha internet aqui tava muito ruim. E eu mudei de lugar em casa, então vamos ver se o som tá bom. Se tá nítido, obrigada. Obrigada. Então, boa noite. Bem-vindos ao nosso Evangelho do Lar, do Grupo Socorrista Seara da Paz. Vamos aguardar mais alguns minutinhos para dar o nosso horário. Vão preparando aí os copinhos com água para nossa vibração. Vamos sentando também, confortáveis, né? Para ouvir mais um Evangelho de Jesus, preparando a nossa casa para receber essas palavras tão lindas, né? Esses ensinamentos. Acho que ainda falta um pouquinho, né? Bem-vindos, boa noite. Já está quase na nossa hora, faltam só alguns minutinhos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz. Preparem aí seus copinhos com água.
muita luz mesmo a todos nós, que todos nós sejamos abençoados. Bom, agora só faltam 2 minutinhos. Eu no finalzinho tenho alguns avisos. Acho que agora já deu a nossa hora, né? Então vamos lá. Muito boa noite a todos. Que Deus nos abençoe em mais um Evangelho no lar do Grupo Socorrista Seara da Paz, que acontece toda quinta-feira aqui pelo Facebook, né? Sempre vocês vão encontrar algum de nós aqui falando sobre o Evangelho. E vamos então relaxando o nosso corpo, fechando nossos olhos por alguns instantes, nos ligando com a espiritualidade maior, serenando os nossos pensamentos e vamos saudando nosso anjo guardião, esse amigo tão querido que nos acompanha e protege. Saudemos a José de Arimateia, o mentor dirigente da Seara da Paz, e a Dona Norma, a fundadora desta casa. Saudemos as equipes de higienização, lideradas por Itaporã e Brogotá, que junto com seus índios, caboclos e pretos velhos, prepararam estes ambientes dos nossos lares. Vamos vendo como se Jesus entrasse pela porta da frente das nossas casas e entrando por todos os ambientes, vai levando toda a negatividade, deixando aqueles ambientes iluminados, cobertos com uma luz bem tênue e branca em todos os cômodos das nossas casas. Vamos saudando os cruzados e junto com eles vamos saudando também ao Dr. Bezerra de Menezes e a todas as fraternidades dos humildes, todas as equipes médicas do espaço. Saudamos a Ricardo Coração de Leão e todas as fraternidades. Saudemos a Ismael, guia e protetor do nosso país. Saudemos a nossa mãezinha Maria. E de joelhos espiritualmente, vamos colocando nossa cabeça em seu colo e pedindo que ela nos envolva com o seu manto de amor e de luz. E chegamos a Jesus, nosso irmão maior. Aos seus pés, nesse momento, vamos colocando os nossos pedidos mais íntimos e pedindo que Ele nos leve até o Pai da vida, a quem pedimos licença para abrirmos esses trabalhos de hoje. E então, nosso Evangelho de hoje é o capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Neste capítulo, nós temos o poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, a parábola da figueira que secou. E na instrução dos Espíritos temos a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé divina e a fé humana. E eu escolhi aqui para conversar com vocês hoje a fé que transporta montanhas, o poder da fé, certo? O item 1. Vamos ler aqui uma partezinha do Evangelho, certo? Então é o item 1. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor,
Tende piedade de meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando devereis ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós mesmos não pudemos tirar este demônio? E Jesus lhe respondeu: É por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diris a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus, capítulo 17, dos versículos 14 a 19. E aqui no trecho do Evangelho diz: É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as nossas dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas também são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha para o progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante provoca incerteza, hesitação, que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios para vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. E eu fiz algumas anotações aqui para a gente poder conversar. Primeiro, a gente tem que falar o que é fé. A nossa força espiritual, certo? Ter fé é possuir confiança em alguma coisa. Não é meramente acreditar, e sim confiar, se entregar, não é? Existe a fé espontânea. Essa fé é instintiva, é aquela que nasce com o espírito, é a nossa centelha divina dentro do coração, né? Que no início é destituída de reflexão ou de lógica, certo? Essa força espiritual já nasce com a gente. E existe a fé adquirida, que se manifesta por meio dos pensamentos racionais e que vai sendo aprimorada ao longo das diversas encarnações, à medida que o espírito vai superando os desafios que se apresentam a ele, certo? Podemos dizer, então, que a fé plena não é só conquista repentina que aparece quando queremos, é também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Porque existe aquela fé que as pessoas erroneamente usam só na hora que elas necessitam, como diz aqui, não é? Então, não pratico nada, não sigo nada, não temo a ninguém. E aí, na hora do meu maior desespero, oh meu Deus, por que me abandonaste? Mas, rotineiramente, no meu cotidiano, não executo, não leio, não estudo, não louvo, exatamente não me ligo a isso. Mas na hora da minha necessidade, eu acho que a fé aí tem que me salvar, né? E uma fé que eu não possuo, como é que ela pode me salvar? Como é que ela vai te ajudar, né? Ela não aparece do nada. A fé se desenvolve por meio do trabalho incessante no bem e exige de nós esforço, dedicação, perseverança. Quando Jesus nos faz a proposta da fé,
quando ele veio, esteve aqui entre nós, ele fez uma proposta de fé com ação, certo? Kardec vem depois nos mostrar que junto com estas obras vem a nossa fé raciocinada, com razão, usando do nosso livre-arbítrio. A gente sabendo de onde vem, por que vem, o que acontece, certo? Não é aquela fé numa coisa cega, já é uma coisa raciocinada. No livro O Consolador, Emmanuel, numa das questões sobre fé, coloca o seguinte texto: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer mais eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocadas pela luz do sentimento. Então, o dia que a gente alcançar e abandonar o eu creio e alcançar eu sei, certamente nossa fé crescerá um pouquinho, não é? Porque de uma vez que a gente só crê, às vezes não trabalha para aquilo. E quando você sabe, quando você tem convicção, você é levado a conspirar a seu próprio favor. Ter fé em Deus é reconhecer que a providência divina garante nossa própria evolução. No universo, nada existe que não tenha a sua razão de ser, né? E a gente sabe que nas várias encarnações que nós vamos ter e já tivemos, nós vamos plantar muitas coisas para depois a gente colher. Então, às vezes a gente passa por algumas montanhas, assim dizendo, né? Que a gente fala, nossa, mas por que tenho que ultrapassar essa dificuldade? E aí eu tenho que parar e pensar, foi eu mesmo muitas vezes que a plantei, né? Em outras encarnações, em atitudes não tão boas, eu plantei aquelas montanhas. E agora eu tenho a oportunidade, através da minha fé, de transportar ela de lá para cá, daqui para lá, com o meu trabalho moral, não é? Quem tem a fé desenvolvida e confia em Deus, confia também em si mesmo, porque conhece seus limites e sua capacidade de ação. Kardec nos explica no Evangelho que a fé sincera é verdadeira, ela é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente sua própria fraqueza. Quando estimula o interesse, torna-se virulenta. Se julga superior, com violência e a força que lhe falece. A calma na luta é sempre o sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida, na verdade, sobre si mesmo. Jesus, na passagem que nós estamos lendo hoje, fala da necessidade da fé para podermos nos ajudar e ajudar aqueles irmãos necessitados que cruzam o nosso caminho. Ele nos esclarece que a fé possui um poder que não podemos imaginar, podendo até mesmo transportar as grandes montanhas de nossas vidas, ainda que nossa fé seja pequena, como um grão de mostarda. É claro que a expressão transportar montanhas é um dos tantos simbolismos que Jesus utilizou para fixar seus ensinamentos. Por isso, não pode ser considerada na forma literal. Mas para demonstrar a grandeza dos problemas que a gente poderia enfrentar, então figurativamente ele colocou uma montanha, né? Que dificilmente se tira ela do lugar. Mas é o que nós temos que enfrentar. Temos que extrair deste evangelho de fé o espírito
da letra. Por isso, a importância de estudarmos o Evangelho e as demais obras, não é? Que dele também a gente consegue estudar. Porque aí está a codificação espírita no Evangelho de Jesus. Aqui nós já falamos das nossas montanhas da vida, que eu falei para vocês que a gente muitas vezes, as nossas dificuldades, as resistências, a má vontade, o nosso apego incessante pelo material, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, aqui como diz a cegueira do fanatismo, as paixões grandiosas, são essas as montanhas que a gente tem que vencer com a nossa fé, mesmo ela sendo como um grãozinho de mostarda, ou até menor às vezes. Aqui fala de outros tipos de fé no capítulo, seria interessante todo mundo ler. Fala da nossa fé cega, e assim a fé cega é quando a gente aceita as coisas sem nada examinar, quando se aceita tudo sem comprovação, sem saber se falso ou verdadeiro. Essa fé cega às vezes nos leva ao excesso, ao fanatismo, né? Aqui fala da fé raciocinada do começo do capítulo, que se apoia nos fatos, na lógica. A criatura crê porque tem certeza e ninguém tem certeza senão de quando compreende algo, né? Podemos afirmar que a doutrina chegou numa boa hora, principalmente para aqueles que duvidaram ou vacilaram, a fim de oferecer uma fé sustentada pela razão. Não é por menos que Kardec colocou a seguinte frase na capa interna do Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Com o advento do Espiritismo, a gente teve acesso a informações por meio dos benfeitores espirituais, tá? Para que tivéssemos condições de relembrar os ensinamentos de Jesus em sua essência. Essa é a fé raciocinada que nos faz entender que nossa responsabilidade nesta encarnação e em todas é muito maior do que a gente imagina. É necessário assumir a responsabilidade de nossa crença, porque o Espiritismo não é uma doutrina que serve apenas para comentários bonitos e diálogos sociais para passar o tempo. Ela é uma doutrina de vivência e de exemplificação. A verdadeira fé é o elemento essencial para o nosso progresso. Para finalizar, nós temos aqui um trecho de uma mensagem do Emmanuel intitulada Na Sementeira da Fé. Para que possamos movimentar a fé no plano exterior, é imprescindível que venhamos a possuí-la, ainda mesmo na diminuta proporção de uma semente de mostarda no solo do nosso próprio espírito. Assim, pois, é indispensável arar a terra seca e empedrada do nosso mundo interior, para ambientar em nossos corações esta planta divina. A vida é qual fazenda valiosa, que somos usufrutuários felizes, mas não podemos aprimorá-la ou enriquecê-la, confiando-nos à preguiça ou à distração. O proprietário da vinha não cederia ao lavrador uma enxada com destino à ferrugem. A gleba da possibilidade humana em nossas mãos reclama trabalho incessante e incansável de boa vontade. É imperioso remover no campo de nossa alma os pedregulhos da indiferença e drenar na vasta extensão de nossos desejos os charcos da ociosidade e do desânimo. É necessário, assim, alterar a paisagem de nossa vida íntima, para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos, por gradativo investimento de força transformadora e criativa, dotando-nos abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Se tiverdes fé, do simples tamanho de um grão de mostarda, disse o Senhor,
adquirireis o poder de transportar as montanhas de sua vida. Bom, meus amigos, este evangelho, como todos os outros do Evangelho segundo o Espiritismo, nos convida ao trabalho interior, não é? A nossa reforma, a nossa oportunidade de aqui encarnados transformar nossa história, digamos assim, né? Hoje eu estava na rua, passando num lugar e vi escrito numa parede uma coisa que me chamou bem a atenção. Quando a gente fala aqui de trabalho, de transformação, de reforma íntima, e dizia o seguinte, esta frase que me chamou bem a atenção. Quando você estiver falando de alguém, pegue e se olhe num espelho. E essa frase me deixou impactada, porque se a gente executasse isso quando estiver proferindo qualquer tipo de comentário não tão bom, vamos dizer assim, de qualquer outro irmão, pegasse um espelho e imediatamente nos olhássemos, a gente se calaria. Por quê? Porque é muito fácil a gente olhar no outro irmão e julgar o que se passa na vida dele sem saber ao menos o por onde ele andou, não é? A gente mal consegue cuidar da nossa própria vida. Veja bem que aqui fala que a gente tem a fé para poder transpor as barreiras de nossas próprias vidas. Muitas vezes nós queremos transpor a barreira da vida dos outros, porque é muito mais simples cuidar da vida alheia do que da nossa própria, não é? Quando a gente está ancorado, vamos dizer assim, no olhar não tão bom, no ouvido não tão bom, a gente não encontra nada de bom a dizer também. Eu não tenho um olho de ver e um ouvido de ouvir, então a minha boca também não há de proferir palavras tão boas, tão produtivas. E muitas vezes até um comentário, aquela energia que você leva, manda para o outro, vai como uma flecha, sendo ela boa ou não tão boa. Então, quando a gente ouve um capítulo deste falando de fé, de transpor barreiras, de trabalho íntimo, vamos dizer assim, da fé em nós mesmos, da fé na nossa própria capacidade, na fé em Deus, certo? Na fé de que Jesus, nosso irmão maior, esteve aqui e veio nos dizer que o Pai nos amava, que nos perdoava e que pediu também que a gente amássemos uns aos outros, que nós olhássemos o nosso irmão com um olhar bondoso, de caridade. E a gente esquece um pouco disso às vezes e acha que só prestar o auxílio material que a pessoa às vezes necessita, a gente já está fazendo muito. E às vezes não é só daquele auxílio material que o outro irmão, um pouca fé, às vezes caído pelos problemas da vida, necessita. Às vezes ele necessita simplesmente ser ouvido, afagado, considerado e notado, né? Ninguém consegue evoluir o outro. Nem mesmo por amor você consegue fazer com que o outro faça a sua evolução. A evolução do ser só se dá através do autoconhecimento que ele vai adquirindo dele, através das encarnações do que ele vai aprendendo, e quanto mais ele for errando, a gente sabe que nós temos a ação e a reação, a gente sabe que existe o ensaio e erro. Eu hoje posso errar, amanhã, quando eu vou fazer novamente, e se eu tiver essa noção, eu vou dizer, puxa vida, fiz aquilo, não deveria, dessa vez. Então a gente, com toda esta fé, nesses ensinamentos que Jesus, nosso irmão maior, veio nos trazer aqui, e ele não só deixou isso daqui documentado, ele viveu, né? Ele encarnou aqui nesse planeta, andou sobre esse solo e praticou tudo isso. Então nós temos, vamos dizer assim, a obrigação de tentar praticar o que a gente prega, né?
Se eu leio, estudo, assisto palestras e faço isso e faço aquilo, me considero uma pessoa com bastante conhecimento, que eu tente praticar tudo isso que eu venho acumulando de informação, porque senão é informação perdida. Se eu vou adquirindo toda esta bagagem e não vou praticando, é um sino, metal que bate, que soa, não é? E a gente sabe que quando Jesus nos pediu, nos convocou a praticar essa fé, ele queria ação. Ele queria nosso movimento ascendente. Ele queria nossa evolução, porque você evolui e faz com que quem está ao seu lado observe também acabe alcançando sua evolução. E assim nós todos, irmãos, né, vamos aqui neste planeta tentando, cada um a seu modo, fazer a nossa evolução, fazer que nossa encarnação tenha um certo sentido na tentativa da nossa melhora. Não vamos colocar uma obrigação, mas nesta tentativa da gente que já tem, já pratica esta fé, que já acredita que o nosso espírito é eterno, que sabemos que nossa vida não acaba aqui, a gente vem, Deus nos empresta esse corpo, a gente cuida dele e volta na pátria espiritual para os nossos acertos. Quantos outros seres de luz já não estiveram aqui errando e acertando? Santo Agostinho tem uma coisa que eu gosto muito que ele fazia no final do dia. No final do dia, quando ele ia se deitar, ele avaliava tudo que ele tinha feito durante o dia. E aí, quando ele pensava bem, às vezes no afã, né, no calor de uma discussão, no dia seguinte, o que ele fazia? Ele ia lá para aquela pessoa que ele tinha ou destratado ou feito alguma coisa não tão boa e dava um jeito de ou se desculpar ou dar uma remendada no que tinha feito para não novamente incutir naquele mesmo erro. Então que a gente tenha essa oportunidade de ler, estudar, aprender e tentar praticar, não é? Praticar todos esses ensinamentos maravilhosos desse Evangelho de Jesus. Eu acho que já falei o bastante. Tomara que o meu pensamento, o meu entendimento tenha tocado vocês. E vamos agora pegando nosso copinho com água para a gente fazer as nossas vibrações. Então, agradecidos por tudo aquilo que recebemos, por esses lindos ensinamentos do nosso irmão Jesus e de toda esta boa espiritualidade que está ao nosso redor, nos amparando, nos intuindo. Vamos vendo o nosso cardíaco se abrindo e amorosamente vamos sentindo sair dele uma luz intensa que se direciona ao alto e todas juntas vão formando uma grande luminosidade, a qual a espiritualidade maior levará a todos os cantos desse planeta, aonde houver um ser vivo necessitado. Neste momento, vamos fazer uma vibração para o nosso planeta, que se encontra com tantos problemas. Em todos os cantos existem problemas dos mais variados tipos. Que essa luz envolva a cada irmão nesses lugares. Vamos trazendo essa luz para a nossa pátria, envolvendo o contorno geográfico do nosso país e o mental dos nossos dirigentes. Levemos essa luz aos hospitais, onde existem muitas pessoas sob um leito, necessitando dela, para que ele fortaleça a fé, o corpo. Levemos essa luz às casas de detenção,
aos asilos, às creches, a todos aqueles que necessitam. Levemos essa luz também a todos os nomes que foram colocados nas nossas redes sociais. E que essa luz também chegue até a nossa casa, a Seara da Paz. Que ela envolva sua diretoria, seus voluntários, seus trabalhadores, seus assistidos. Agora vamos pedindo licença à espiritualidade maior para que essa luz retorne até nós. E vamos fazendo com que ela entre em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, envolvendo a tudo e a todos, principalmente aqueles que mais necessitam. Que os ambientes sejam todos harmonizados e que se alcance o equilíbrio e a paz necessária para que todos consigam seu desenvolvimento. Voltando o nosso pensamento a nosso irmão maior, colocamos os nossos pedidos mais íntimos aos seus pés, mas vamos nos lembrando sempre que cada um receberá de acordo com o seu merecimento e que nunca podemos nos esquecer que se faça sempre a vontade do Pai e não a nossa. Graças a Deus. Encerrando este trabalho, agradecemos ao nosso Pai Criador por esta oportunidade de nossa encarnação. Agradecemos a Jesus, nosso irmão maior. Agradecemos a Mãe Maria por sempre nos agasalhar com seu amor. Agradecemos a proteção de Ismael ao nosso país. Agradecemos a Ricardo, Coração de Leão e a todas as fraternidades, ao Dr. Bezerra de Menezes e as equipes médicas, as equipes de higienização, a José de Arimateia e a querida Dona Norma, pela oportunidade de trabalho em sua casa. Agradecemos, por fim, aos nossos mentores individuais. Pai, em seu nome iniciamos esse trabalho. Em seu nome encerraremos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, nossa aguinha ficou repleta de energias salutares, tudo que a gente necessita está lá, distribua para todos que estão na sua casa. Eu tenho um aviso para dar para vocês a respeito da nossa pizza solidária, que será feita no dia 23/10. No mesmo sistema da última pizza que a Seara fez de retirada. Você compra os convites no dia 23/10, das 18 às 21 horas. Você vai lá, retira a sua pizza já semi-pronta, só para você levar para sua casa, derreter seu queijinho e se deliciar. O que eu gostaria de dizer é que toda a renda desta pizza, de todos os eventos que a Seara faz, é revertido 100% para nossa casa. Esta nossa casa é uma casa que é viva. Ela tanto trabalha na espiritualidade como também trabalha na parte material. E por isso nós temos uma sede, uma casa, né? E essa casa necessita também de reparos, de manutenção. Então, todos esses trabalhos que a gente faz, todos esses fundos revertem-se para as nossas obras sociais, das quais a gente agradece muito a todos que têm nos ajudado. Com muito carinho a gente recebe, distribui a todos que necessitam e agradece do fundo do coração. E nós temos
esses eventos que esporadicamente nós fazemos para a arrecadação deste montante que a gente necessita para que a casa continue ali. Para que a gente, quando entrar, passar por suas portas, a gente sinta todo aquele amor que aquele lugar tem para nos oferecer, não é? É um lugar abençoado, que aquelas portas estejam sempre abertas a receber a todos que necessitam. Então a gente conta com vocês. Se você já comprou, conversa com um amigo, com um parente, fala, olha, que tal, vamos comer uma pizzinha boa, o fim é bom, a pizza é boa, não é? E aí vai divulgando e vai nos ajudando. Nós também, uma semana antes da nossa pizza, nós faremos alguns sorteios. Quando a pizza é presencial, a gente tem um bingo, uma brincadeira, acaba sorteando coisinhas. E dessa vez, nós faremos através de alguns números que a gente distribui junto com as pizzas. Uma semana antes se encerram a venda dos convites e nós aí nos reuniremos lá na Seara num sábado para sortear alguns presentinhos, alguns agrados. Então, que a gente também, se vocês puderem nos doar, a gente aceita. Bom, meus queridos, boa noite, fiquem com Deus. Hoje, quando forem deitar, façam suas orações e peçam sempre com muita fé, porque Deus, nosso Pai, que é todo amor, está esperando receber os nossos pedidos para nos abençoar. Boa noite, fiquem com Deus, se cuidem.